Eu me chamo Gabriele Matos e eu sou uma das autoras deste trabalho. E as colaboradoras foram a mestre Gabriele Jorge e a doutora Neula Ramada. Meu trabalho é intitulado como o primeiro registro de Cístide coleóptera para o estado do Amapá, descrição morfológica de 3 larvas de Cístide. Cístide é uma família que foi descrita por Fehmi em 1821. Eles são comumente conhecidos como besouros do pântano. Eles possuem um ciclo de vida holometábulo, ou seja, possuem todos os estágios de desenvolvimento, do ovo à larva com seus respectivos instas, a pupa e o adulto. Cístide possuem uma distribuição ampla, ou seja, eles são cosmopolitas. Mundialmente conhecemos cerca de 1.800 espécies e 73 gêneros, e para o Brasil conhecemos cerca de 51 espécies e 5 gêneros. Esses gêneros são Cistos, Prionocifo, Contacifo, Ora e Calvariopsis. As larvas descritas mundialmente conhecemos as larvas de Contacifum, Prionocifum, Ora e Cistos. E para o Brasil temos apenas o registro de um gênero, descrição de um gênero, que é o gênero Ora, com as espécies Ora depressas e Ora semibruna. Os adultos, eles são predominantemente terrestres e as larvas, elas são aquáticas. As larvas possuem uma bolha de ar no espiráculo do tergito 8, os espiráculos funcionais, e essa bolha de ar funciona para captar o oxigênio da atmosfera. E elas possuem um hábito alimentar do tipo raspadura, ou seja, elas raspam o substrato para poder conter pequenas partículas e com isso se alimentar. Essas larvas, como eu mencionei, elas são aquáticas, elas possuem antenas longas, o corpo campodeiforme e essa câmara de ar localizada no tergito 8, além das cerdas hidrofóbicas. Elas estão presentes em diversos hábitats, como igarapés, córregos, bromélias, capembas e poças temporárias. O objetivo geral do meu trabalho foi estimar a diversidade taxonômica de cistos do estado do Amapá, com base nessas morfologias das larvas. Os objetivos específicos foram morfotipar e fornecer informações sobre a distribuição delas e descrever essas larvas. A área de estudo utilizada foi o estado do Amapá, o município de Oiapoque. Essa coleta foi feita em julho de 2018. Logo após o processo de coleta, teve o processo de criação. Nesse processo de criação, cada larva foi individualizada em cada frasco plástico, com cerca de 15 ml de água e substrato com folhas e musgos que elas utilizavam para se alimentar. E, consequentemente, após emergir a polpa e o adulto, essas exúvias que foram oriundas da troca de muda dessas larvas, elas foram colocadas em Pendorf e álcool 80%. E logo após colocarmos essas exúvias nesses Pendorfs, elas foram levadas para a lâmina contendo glicerina e com isso fizemos a dissecação das estruturas que iríamos utilizar nesse trabalho. E as descrições e as ilustrações foram feitas pelo microscópio Leica, com câmera acoplada. E com a obtenção desse material, ele foi colocado no Adobe Illustrator para poder fazer os desenhos e para a distribuição da família utilizamos o software Simple Mapper. E como resultado desse trabalho, tivemos a obtenção de 3 morfótipos de cistos. E, consequentemente, observamos que o SP3, ele tinha sido descrito na dissertação da minha co-orientadora, Gabriele Jorge, onde ela observou que esse morfótipo ele estava presente no estado do Amazonas, ou seja, essas larvas, elas podem estar presentes em outros estados, só que carecem de informações e de estudos. Observamos nessas larvas as peças bucais. Observamos que, para poder saber que era do gênero Cistes, eles possuem algumas características peculiares. A mandíbula ela possui o ápice pontiagudo, a maxila possui o último palpômero bem mais reduzido que os demais, a hipofaringe ela possui os poros basais dispostos horizontalmente, o que foi observado nos 3 morfótipos, o Cistes SP1, o Cistes SP2 e o Cistes SP3. Mas, consequentemente, o Cistes SP1 ele é diferente em algumas características do SP2, o que, consequentemente, é diferente do SP3. Ou seja, principalmente a disposição dos espinhos, a quantidade de cerdas, a cerda de pentes presente na hipofaringe, que é, consequentemente, diferente de cada uma desses morfótipos. Já nas estruturas abdominais, observamos como exemplo o cistes SP1 e o cistes SP2. Observamos que eles possuem a quantidade de cerdas e espinhos semelhantes no primeiro par de pernas, e ambos possuem no esternito 9
as cerdas plumosas, o que foi observado também nos cistos SP3. Eles possuem características semelhantes, mas temos algumas peculiaridades, como eu mencionei na questão da hipofaringe. Para finalizar meu trabalho pode proporcionar um conhecimento taxonômico e morfológico das larvas de cistos para o estado do Amapá, onde carecia de muitas informações para a região neotropical como um todo. E meu trabalho pode subsidiar conhecimento dessa família para o Brasil e, consequentemente, tentar preencher essas lacunas taxonômicas. E, para finalizar, eu quero agradecer Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais pela oportunidade, ao INPA, ao CNPq, à FAPEAM e à CAPES pelo financiamento, e em especial ao Laboratório Lácia, a qual eu participo, e a minha co-orientadora Gabriele Jorge e a minha orientadora Neuza Ramada. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão vendo essa palestra. Qualquer dúvida, pode me contatar pelo meu e-mail. Muito obrigada.